Eu não quero essa peste não. Eu não quero essa peste não. Peste não. Peste não. Peste não. Pop Bola! Salve, rapaziada! Começando mais um Pop Bola aqui no nosso canal no YouTube. Aproveita, se inscreva lá, deixe seu like, compartilha com os amigos no grupo de WhatsApp. Para de mandar sacanagem no grupo de WhatsApp e manda o Pop Bola aí pra galera, que é muito mais divertido. Tem convidados sensacionais. Porque hoje é bom, cara. Hoje é domingão, né? Hoje é domingão. E é aniversário dele hoje. Nosso querido Dodô tá na área. Parabéns, Dodô! Domingão do Dodô! Obrigado aí, galera. Obrigado mesmo de ter esse período aí. Conheci Dil. Eu nem me liguei que ia ser no dia do meu aniversário, mas coincidência e, pô, legal tá passando algum tempo do aniversário com vocês aí falando. Boa! Que azar, hein? Puta merda. Isso que é legal, a gente entra, atrapalha a festa de aniversário, acaba com o dia do convidado. Está parecendo programa do Gugu invadindo a aniversário do Dodô. Caraca! Ô, Dodô, tô vendo tem umas bolinhas ali, cinza, preto e tal. Podia ser preto e branco também, Botafogo. Podia ser São Paulo também, tricolor, né? Vasco, pra lembrar. Você tem um time de coração, não? Hoje você parou de jogar, pode falar. Não, eu sempre falei, quando eu era garoto, eu era corintiano. Eu cresci em Itaquera, na zona leste de São Paulo, né? Meu pai corintiano, minha mãe santista, então eu cresci sendo corintiano. Só que depois que eu comecei a jogar, cara, hoje que eu parei de jogar, eu não tenho assim um time que eu falo, pô, eu torço para esse time aqui. Eu torço muito mais pro Barcelona do que para um time determinado aqui no Brasil. Eu tenho alguns times que eu gosto mais, que tenho mais afinidade, mas torcer de parar, ficar olhando eu prefiro torcer pro Barcelona. Boa. O Ricardo Lucas, né? Eu chamava o Dodô no programa, só chamava de Ricardo Lucas. Por respeito, por puro respeito. Que foi um dos melhores centroavantes que o Botafogo teve aí, que eu me lembro, assim. Tá ali, top 3 dos melhores, disparado. Além de ser habilidoso toda a vida, sabia fazer. Era uma tranquilidade para fazer gol que eu nunca vi. A bola pingava dentro da área com ele, o nervoso dele era uma coisa impressionante. Faz falta até hoje os gols dele. Pô, impressionante. Ô Lopes, só fazer uma observação aí, que o Lopes está falando, o Dodô deve estar pensando assim, porra, que cara puxa-saco do cacete, o nego fala, puxa, mas o Lopes, não, mas é verdade, o Lopes, eu sou testemunha, o Lopes sempre defendeu, sempre brigou que o Dodô é extra série, é craque. É verdade. Às vezes rolavam umas discussões do tipo, não, o Dodô era um grande jogador, mas craque, não, craque. É verdade, isso que ele está falando é verdade e não é falsidade, não. Só dessa vez. É falso. Mas dessa vez. Então, Dodô, queria de verdade assim, te agradecer pela sua passagem no Botafogo, que no final foi meio conturbada, mas te agradecer muito, você deu muita alegria pra gente, fez muito gol bonito, inclusive essa coisa do artilheiro dos gols bonitos surgiu você jogando no Botafogo, né? Sim, cara, Botafogo, assim, eu sempre falo, Botafogo foi minha paixão jogando futebol, Botafogo, teve alguma coisa no Botafogo que foi diferente, desde a primeira vez que eu joguei 3 vezes no Botafogo. Pô, o Lopes vai chorar, pô. E o Botafogo, é um time que faz parte, que eu gosto muito. E é claro que, como você falou, no final não foi legal, por tudo que aconteceu. Não foi legal, mas jogando futebol dentro do campo, o carinho que a torcida tem comigo até hoje, pô, não tem nem o que falar. Não, e não foi legal, não foi com o clube, né, cara? Que às vezes acontece, foi legal numa negociação profissional e tal, pode ter tido algum problema, mas não é com o clube, né, cara? O clube não tem nada a ver com isso. Sim. No caso do Dodô, assim, o clube mais ou menos teve, né? Foi uma vacilada do clube, né? Assim, eu sempre falo, e se não acontecesse o negócio do doping, eu não saía do Botafogo, eu não tinha motivo nenhum para sair do Botafogo. Aí ele quebrou a confiança das pessoas que trabalhavam ali. Praticamente minha carreira, depois de 2008, que eu fiquei 2 anos sem jogar, terminou. Mas senão, não teria saído. E você tem que saber de diferenciar os caras que estavam lá na época, né, que trabalhavam dentro do clube, dos outros que fazem parte da história do Botafogo, que não tem nada a ver. Claro, isso é diferente. E outra coisa isso aí. Que é importante frisar, o Botafogo, salvo engano, te ofereceu uma renovação de contrato nesse período que você ficou afastado, né? Logo no início ali que você ficou afastado.
e você falou, cara, não dá mais, né? Foi mais ou menos isso. A questão foi que quando aconteceu, né, cara, a temporada de 2007, meio que terminou pra gente, porque o time tava muito bem, a gente era líder do campeonato, pô, cara. E ali depois quebrou a confiança, o negócio de suplementação, ninguém queria mais tomar nada. O caso foi julgado, foi absorvido, foi uma novela tremenda. E aí, meu, eu não tinha como permanecer mais depois de tudo aquilo que aconteceu. O pessoal da época veio comentar comigo para a questão de ficar, tal, mas a confiança foi quebrada e depois do julgamento que eu tive, das coisas que os advogados me falaram, eu ia ter mais um pouco de tempo para jogar, que foi em 2008 que eu acabei indo para o Fluminense para jogar Libertadores. Porque é o seguinte, minha sugestão, chega, beleza, falamos do doping, que do doping todo mundo fala com o Dodô, vamos falar de coisa boa, vamos falar de doping, vamos falar de TechPix, né? Boa. É que o Lúcio Flávio, essa semana, deu uma declaração aí, você deve ter lido aí, Dodô, no Globoesporte.com, daqui a pouco eu quero falar da sua declaração no Globoesporte.com, falando sobre o Fred. O Lúcio Flávio disse que dá para comparar o Botafogo de 2007 à seleção brasileira de 82. Não entendi muito bem essa declaração do Lúcio Flávio, mas vamos lá. Ele estava no aniversário, ele tomou um negócio também. Não, assim, eu acompanho tudo que é futebol, adoro ver jogo, eu sou louco. Minha mulher fala que eu sou diferente dos outros, porque eu gosto de ver jogo e acompanho tudo. Então, esses tempos atrás, que a gente tá na quarentena, tem um monte de jogo antigo aí. Eu adoro ver, cara. Pô, 82 é uma coisa, assim, absurda. Foi onde eu comecei a gostar de futebol, entender de futebol, e a gente lamenta muito porque não ganhou. O nosso time do Botafogo era bem limitado e a gente conseguiu fazer um ano muito bom com jogadores que a gente sabia que não tinha essa qualidade toda, mas se encaixaram e a gente conseguiu fazer um bom ano e era um elenco também que não tinha muitas opções, né, cara? A gente realmente conseguiu tirar leite de pedra ali. Era um elenco curto, né? Sim. Um elenco pequeno, né? Sim. Não tinha, o Botafogo faz muitos anos que não tem condição de fazer um time legal na questão financeira. E a gente foi juntando ali bons jogadores. Eram bons jogadores, mas não dá para comparar com a seleção de 82, pelo amor de Deus. Não, mas é porque o parceirão, meu amigo, mas Chama ele, deve estar na festinha aí. Ele deve estar tomando igual não vem, cara. Porque o Araújo jogou no ar aí. Mas eu entendi o que ele falou, que aquele time era para ser campeão da Copa do Brasil, se não fosse roubado. Sim. Era para ser campeão, era para brigar ali pelo Campeonato Brasileiro facilmente e era para ser campeão carioca. Sim. E tem um jogo, Dodô, que foi o jogo que mais me doeu, cara. Sim, essa de vocês, de 2007, se eu não me engano. Minha memória é meio ruim. Mas foi o jogo que mais me doeu e eu tenho motivo da gente não ter beliscado aquele jogo. Foi River Plate e Botafogo. A virada, Sul-Americana. Né? Porra. Cara, assim, você falou tudo. O Carioca foi roubado. Meteram a mão na final. Foi na delegacia. Foi o do gol impedido? Aquele que deu impedido? Você foi expulso? Que não estava nem impedido. Eu lembro. Esse aí foi o da Copa do Brasil, a bandeirinha. Ana Paula. Assim, cara, e não querendo falar mal, os nossos goleiros também colaboravam um pouco no final, sempre alguma coisa acontecia. O Castilho, o goleiro? Puxa aí, eu não lembro. E aí... Tá bom. E depois do doping, cara, aí o time fez assim, cara. E aí, para recuperar depois, foi muito difícil. Mas a Playboy da bandeirinha era boa, né? A Playboy era boa da bandeirinha. Como é que você tá casado? Era. Cara, você acredita que eu Lopes adora ela. Eu encontrei ela no evento agora. Pô, faz quanto tempo isso? A gente tá falando 13 anos. 13. E aí eu encontrei com ela no evento e tal, e, cara, eu tava aqui, né? Aí eu tive que comentar, meu filho tava junto, meu filho tem 15 anos hoje, falei, pergunta pra essa mulher o que ela aprontou com o Botafogo. Pô, não esqueceu, não, Duda? Não esqueceu, agora, não passou batido, não? Pra ela ou pra mim? Não, pra você. Ficou marcado isso mesmo? Porra, velho, esse ano aí pro Botafogo ia ser igual ele falou, cara. Igual o Lopes falou, ia ser tremendo. E algumas coisas... Quer ver? Esse jogo contra o River Plate, eu sei o motivo da gente ter beliscado aquela vitória. Foi o seguinte, o Botafogo tinha ganho aqui, a gente fez 2-1 lá, e o jogo tava na mão, tava tranquilo. Eu lembro, só que eu tava, nessa época, eu não tinha casado ainda. Eu tava namorando a minha esposa.
E eu tava na casa dela, Dodô. Tava lá no quarto dela assistindo e ela na sala. Que ela é Fluminense e eu tava lá assistindo o jogo do Botafogo. Você sabe que essa desgraçada que hoje é a mãe das minhas filhas, juro por Deus, cada vez que ele entrava no quarto, abria, e aí, amor, tá tudo bem? Era gol do Falcão Garcia. Porra, Ela foi uma. É aquela desgraçada, a culpa é dela, aquela miserável. Pô, esse Eu jogo, não sei porque eu casei com ela. Fala, Dudu. esse jogo aí foi absurdo, cara, o que aconteceu, cara. E assim, olha ela aí, velho. É. Ela tava muito melhor nessa época, viu? Hoje em dia tá. Serena e Marizia, acaba com a pessoa. Serena e Marizia. Pô, Esse jogo foi louco, né? Os esse caras jogo foi tiveram- louco, cara. E assim, pô, a gente tava com um jogador expulso quando virou o jogo, a gente tava jogando muito bem, cara. É aí que eu falo, o detalhe do nosso goleirão, né, cara? Era o Max. Era o Max, Era né? Max, era. Falecido Max, né? Que felizmente deixou a gente. Era É. meu brotherzão também, irmãozão, cara. O Dodô, tem muito jogador, perna de pau pra caramba, tem aquele negócio de lançar o DVD o empresário faz o DVD, chega lá no clube, aí tem DVD do cara batendo no lateral, né? Fio de merda. Um monte de jogada merda. Aí vamos pegar o DVD do Dodô, cara. Se o Dodô fosse jogar hoje, só ia ter gol Porra. pra cacete, não ia ter um gol de bico. Você não podia fazer gol de bico, você tinha um negócio assim, não vou fazer gol de bico, tem que ser gol bonito. E eu achar que era montagem, que era edição, era editado. Edição, né? Era editado. Montagem, animação, é verdade. Pô, eu tenho um monte de gol feio, cara. É aquela história que eu tava falando agora. Você faz uns gols bonitos, aí tudo gol fica bonito, pô. Não tem um monte de gol ruim aí também. Boa. Em 2006, você meteu um golaço contra o Madureira, fora da área, um petardo, golaço, dos gols mais bonitos que você fez. Em compensação, depois tu tirou um gol do Zé Roberto. Lógico, pô. Ia ser artilheiro Ele isolado. fez a jogada toda e meteu o gol, aí você só empurrou. Aquele gol, faltava um gol para eu ser artilheiro isolado. Eu estava empatado não sei com quem na artilharia lá. Aí a bola tava na linha, eu falei, vou chutar, mas depois eu peço isso pro Zé Roberto. Ó, por falar em gol bonito, eu acho que o Dodô fez um dos gols mais bonitos que eu vi do Fluminense no Maracanã. Já vamos falar, já vamos entrar no Fluminense aqui, Libertadores e tal. Tem o Vocês estão Vasco, falando de 6 gol a 0. bonito. Quem te deu esse apelido aí de artilheiro do gol bonito? Você lembra, não? Foi o Luiz Roberto. Luiz Roberto, é. Por sinal, um parceiro, gente boa, e devia ser o número 1. Ah, mas tá bom. Ô, Tá Dodô, bom, baita narrador. Você já teve proposta para jogar no meu Mengão alguma vez? Essa camisa verde é do lembro. Flamengo? É. Não é É minha Palmeiras, não. vergonha. Já Ele teve usa- alguma proposta? Ele Pô, usa velho, verde para disfarçar a vergonha. Tive várias propostas para jogar no Flamengo. E nunca dava certo porque sempre o Flamengo é o maior rival dos outros, né, cara? Então, sempre tinha alguma coisa ali que não acontecia. Mas tive 3, 4 vezes fácil para ir pro Flamengo e Mas profissionalmente para você não seria legal pelo vínculo que você criou com o Botafogo, por exemplo, né? o Flamengo sempre é o maior rival dos outros, né, cara? Do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, do Vasco, não tem. Mas assim, cara, eu joguei com amigos que jogaram no Flamengo que falaram que se eu jogasse no Flamengo, ia ser bem legal também. Mas não aconteceu. Não ia não, Dodô. Melhor coisa que você fez, não manchar a sai sua fora. carreira. Não, e Você ia profissionais manchar a carreira. profissionais como você foi são poucos, né? Porque geralmente o cara dificilmente pensa assim, ele quer mais. Muitos aí. Joga a carreira no lixo, né? É, isso aí. Mas Ele vai jogar no Flamengo. Ô, Frajola, eu sei que você já tem várias perguntas para o Dodô. Eu também. Sobre a passagem do Dodô pelo Fluminense. Só fazer a primeira pergunta. É a pergunta do gol contra o Arsenal, que foi um puta de um golaço aquele. Aquele é o gol mais bonito. E teve uma enquete no Globoesporte.com. Qual foi o gol mais bonito da história do Fluminense? E o Dodô estava liderando. Aí o que você fez contra o Fred, hein, Dodô? Te sacaneou o Fred, hein? Então, cara, eu tava falando, eu fiz a matéria, acho que você falou aí que foi a matéria pro Globo.com, né? Foi. Acho que a menina me ligou para fazer, porque ela sabia que era meu aniversário hoje. E aí falando, ela me contou a história, eu não sabia. Ah, não? Ela que tava ganhando, disparado o gol, tudo, e aí o Fred entrou falando que se ganhasse o gol dele, ele ia voltar, alguma coisa assim, não sei se foi isso. Foi isso aí. E aí eu falei, aí ele apelou, né, cara? Não tem jeito. Que
que, Cara, cara? mas o impressionante desse gol, Dodô, eu ia só completando esse lance do gol, eu tenho uma outra pergunta da Libertadores para você, mas foi um sem pulo, assim, você não dominou, você não olhou pro gol, Thiago Neves deu um toquinho da lateral pro meio no balão e você de bate e pronto. Para mim, é um dos gols mais bonitos que eu no Maracanã vi do Fluminense. Você não prestou atenção, não mirou o gol, assim, na verdade. Você não, ele queria acertar a arquibancada. Não. A pergunta é o seguinte: ele não estava visualizando o gol. Peraí, deixa eu refazer. Ele não estava visualizando o gol porque ele estava de lado, assim, ó. Não, eu tava de lado. Cachorro o gol estava aqui. Agora, a minha pergunta. Fala, Dodô, que eu tenho uma pergunta para você. Fala aí. Então, esse negócio do gol, esse gol foi um gol espetacular, que é um gol que dificilmente você vai fazer de novo. Até depois do jogo eu falei, pô, vai ser muito difícil eu fazer esse gol de novo. Porque, como você falou, não foi um passe, foi uma bola que viajou. E deu tempo de eu pensar, domino ou chuto. Mas aquele jogo lá tava dando tudo certo pra mim, né? Tava jogando pra caramba, tinha participado de todos os gols, tinha feito um golaço no primeiro tempo já. Aí eu falei, vou chutar. E aí eu dei sorte que meu pé de apoio tava tudo certinho, eu tava meio de lado. Por isso que deu tudo certo. É aquelas coisas que acontecem que você fala, pô, aconteceu, claro, tem a técnica, tem o treino, mas esse gol aí nem compara com o gol do Fred que ganhou, pelo amor de Deus. Agora, tem um outro gol na Libertadores, que eu sempre fiquei com isso na cabeça e hoje estou tendo oportunidade de perguntar, que é aquele terceiro contra o Boca, que o Boca sai jogando errado, alguém toma a bola, eu acho que você mesmo, você dá um tapa para dentro, mas você não comemora. Não comemora mesmo? Você estava ali puto com alguém? Ou meio que foi só uma emoção? Porque o seguinte, o Maracanã veio abaixo, o Fluminense classificado para a Libertadores, tirando o Boca, poucos times brasileiros conseguiram eliminar o Boca na Libertadores, e o Dodô não comemora, pô? O que houve ali? É porque não foi tão bonito. Mentira. Mentira. Humildade, hein? Cara, esse jogo eu tava pé da vida, porque eu tava no banco e o jogo a gente tava a ganhar, eu tava no banco, eu tava num bom momento e quando eu entrei no jogo, eu mudei a história do jogo, né, cara? Porque o primeiro gol eu participei, o segundo gol eu participei e o terceiro gol foi um golaço. Eu roubei a bola, driblei o cara e fiz o gol. Aí eu tava meio bravo. Que você errou o chute, que você puxa um contra-ataque e gira por cima da bola, mas você erra o chute lá na frente. Esse jogo aí, pô, eu joguei muito bem, mas eu tava no banco e acho que por isso que eu não comemorei. Mas o importante é que o time ganhou e a bola entrou. Você falou com o Renato depois. O clima era bom naquele grupo? Era, pô. Era bom o grupo? Era, pô. Era bom. Assim, o jogador que fica no banco e fica feliz, cara, pra mim tem alguma coisa errada, né, cara? Tem que jogar. E eu sempre fui assim, cara. Eu ficava no banco, eu ficava pé da vida. Só que tem casos que você merece ficar no banco e tem casos que não. O jogador sabe quando ele tem que jogar ou não. Só que aí é a escolha do treinador que você tem que respeitar, mas você não tem que ficar dando risada, ficando feliz. Você respeita, tá pé da vida, mas vai lá e quando entrar, mostra que você tem que jogar. Foi o que aconteceu nesse jogo, entendeu? Mas o grupo era bom. O grupo era bom, cara. O ambiente era bom. O grupo era bom. Não, o time era bom. Ô, Dodô, mudando um pouco de assunto, cara, você assim, jogou muito e tal. Se estivesse jogando, a gente estava brincando antes de começar, né? Se tivesse hoje uma oportunidade, tu ia jogar porque tu era bola e tal. Faltou para você jogar na Europa, cara? Você tinha nível para jogar facilmente. Pô, Barcelona, Milan, sei lá, Real Madrid. Você tinha bola para jogar, cara. Você acha que te faltou isso? Você tem alguma mágoa assim, de não ter jogado? Então, cara, como você falou, hoje, antigamente era um pouco diferente. A primeira temporada minha profissional do São Paulo, eu fiz 57 gols. 57. Porque eu apareci, estava na seleção, tudo, jogando pra caramba. E eu tive propostas do Barcelona, do Inter de Milão, 25 milhões, o caramba. E o São Paulo tinha vendido o Denilson na época pro Betis, por 30, eu acho. Falou, não, se a gente te vender agora, a torcida vai colapsar aqui. Pô, você tem que ficar, você é referência do clube. E aí eu perdi um momento de ter ido para essa venda. E aí fiquei no São Paulo mais 2 anos, aí começa aquela coisa de muito tempo no clube, enrosca a torcida, treinador, não sei o quê. Acabei indo para o Santos na época foi uma venda legal, mas 8 milhões de dólares. Cheguei no Santos, tive proposta para jogar no Sevilha por 10 milhões, logo na primeira temporada que eu joguei no Santos. O Santos, mesma coisa, não vai sair e tal, porque o contrato era com o clube, era diferente do que era hoje, não tinha multa rescisória. E aí eu acabei não saindo, e aí depois saí para
para a questão financeira, Emirados, Japão, aí é mais pensando já numa parte financeira da carreira, entendeu? Ficou puto com o São Paulo na época ou não? Cara, assim, era muito diferente, eu era mais novo, né? A forma do contrato era diferente. E o meu empresário na época, que era o melhor, que era o Figuer, na época, não, fica tranquilo. Eu sempre tive bons contratos aqui, mas faltou, pelo que eu joguei nessa temporada de 57 gols, vendo por hoje, pô, voando. impensável você não jogar na Europa. Naquela época do São Paulo, você tava... Tem um gol que você faz contra o Grêmio, pode ser? Qual que é? Que tu dribla o time todo do Grêmio. Grêmio. Contra o Grêmio, que é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Você pega a bola no meio campo, o cara dá uma voadora em você, erra, você parte em velocidade, dribla todo mundo, você está jogando em altíssimo nível. E o time do São Paulo era bom, né, nessa época. O São Paulo tinha muito esses caras que estouraram depois, né? O Rogério Ceni era o goleiro, Edmilson jogou a Copa do Mundo, Belletti jogou no Barcelona, Denilson, tinha Serginho, São Paulo tinha muito jogador. O Dodô, quando ele chegou no Vasco, eu me lembro que ele chegou a jogar. Eu lembro muito bem, porque eu me recordo do jogo lá dos 6-0 em cima do Botafogo, que ele meteu 3. Eu xinguei o Ricardo Lucas, eu estava nesse jogo. Eu também estava. E jogou com o Felipe Coutinho. Aliás, o Dodô e o Felipe Coutinho, o que fizeram naquele jogo foi sacanagem, porque eu não dou sorte contra o Botafogo e eu fui contrariado. Eu falei, porra, nós vamos perder essa porra. Aí daqui a pouco o Vasco começou a meter gol e o Dodô meteu gol, meteu de cavadinha. Deitou os cabelos 6-0, cara. Mas também só tinha o Felipe Coutinho para jogar naquele time, né, Dodô? Cara, assim, minha ida para o Vasco, depois de 2 anos sem jogar, foi assim, o Vasco se interessou para que eu pudesse voltar. O Vasco jogou a Série B no ano anterior, e eu vinha de um período sem jogar, estava treinando tudo, e aí o Vasco me fez o convite, eu falei, vou voltar a jogar, tem que voltar, não posso parar de jogar da forma que aconteceu. E aí voltei para jogar, cara, e assim, foi muito legal, jogar esse período no Vasco, só que o Vasco também não tinha um time assim muito forte, não tinha um elenco muito grande. E aquela coisa, né, cara? Eu já tinha 35 anos para 36 e fui jogando até onde teve a primeira crise, assim, né? Porque aí começa, já tá velho, não sei o quê, aquelas coisas, né? Mas foi um período curto ali, mas que valeu a pena pela minha volta de jogar mais uma vez um time grande. Então, não foi aquilo que eu esperava, imaginava, mas foi legal sentir o gostinho de jogar no Vasco. Esse jogo foi a estreia do Louco Abreu. Eu acho no uniforme, não foi? E uma estreia do uniforme, que o nego rasgou. Mas uma pergunta aí pro Dodô. Fala, Custódio. Dodô, quanto à seleção brasileira, cara, eu sou, você sabe, né? Falei pra ti aí, flamenguista, mas eu acho que você, cara, tinha que ter tido bem mais oportunidades a título de seleção brasileira. O que você acha que faltou para que isso acontecesse, logicamente, sem ser as não convocações, né? Então, cara, assim, diferente de hoje. Você tinha que ir para a seleção, quando eu estava no São Paulo, eu estava voando, estava jogando muito bem. Eu tinha que chegar na seleção e jogar a mesma coisa. Porque se eu não jogasse, tinha o Ronaldo, tinha o Romário, tinha o Edmundo, tinha ninguém, né? Quase não tinha ninguém, né? Tinha, muito cara, né? E a seleção, que de 98, que é o período que eu participei, a temporada de 97, então, você tinha que corresponder todo o jogo e tal, e eu fiz algumas boas partidas, mas aí no final da história tinha esses caras tudo, cara, e assim... Concorrência, né? Eu poderia ter voltado depois. Eu tive períodos muito bons também no Santos, no Botafogo, que poderia ter voltado, mas aí já foi escolha do técnico e aí eu não posso fazer nada. Mas no período que eu tava, cara, assim, poderia ter tido um pouquinho de mais de paciência, um carinho maior, poderia sim. Mas eu não reclamo porque tinha muita concorrência. Então, fazer o quê? Hoje não tem nem centroavante mais, né, Dodô? Assim, aquela época, você falou aí uns 5 top de linha, né? Hoje em dia não tem mais centroavante, né, cara? Hoje você não acha tem. que não surgem mais caras de homem-gol de verdade, assim? Você vê, o Fred tá com 50 anos aí jogando, né, cara? Porque tem demanda, não surge mais um homem-gol. E os tem um garoto. Os grandes craques, por exemplo, o Cavani, tratado como um puta jogador. O Gerson falou aqui com a gente anteontem. O Gerson disse o seguinte: Caneleiro. O Cavani é uma merda de jogador. Caneleiro. O Cavani não joga merda nenhuma. Cavani.
Eu acho assim, cara, faz há muito tempo que a gente não produz esse tipo de jogador. Eu acho que a categoria de base também tem muita culpa nisso aí. Eu sei, eu posso falar porque meu filho joga em categoria de base e eu sei como é que é. Então, já cria aquele rótulo de, pô, tá difícil de fabricar, é o cara que tem a responsabilidade de pôr a bola para dentro, é o cara que tem que resolver o jogo. Então, acho que, não sei se a molecada tá correndo um pouquinho disso. E hoje a gente tá vendo que esse cara tá no Flamengo, né? No time dele aí, do Custódio. É isso que eu ia falar, o Pedro, né? O Pedro é um que eu gosto muito. Então, mas eu Lá no Fluminense jogava muito. Ele tá falando do Gabigol, pô. O Pedro é o Não, 9. sim, mas o Gabigol, ele não é o 9. Mas eu também não era. Mas eu também não era. É isso que eu ia falar. O Romário sabia jogar, o Ronaldo jogava. Bebeto. É o Gabigol e o Bruno Henrique, que eu sempre tô falando. Tem que dar oportunidade para os caras jogar na seleção. Também, né? Certo esquema de jogos atuais também não favorece muito, né? Esse 9 fixo, né? Também tem esse grande detalhe, né? Depende muito de como joga o time, né? Por exemplo, você jogar no Manchester City, o Pedro, ele vai gostar, porque o Guardiola gosta do centroavante que só empurra a bola para dentro do gol. É o que o Gabriel Jesus... E a bola chega, né? O Gabriel Jesus ainda tem dificuldade de fazer isso. Né? Eu também acho que o Gabriel Jesus não é isso tudo como centroavante, não, mas enfim. Só voltar para 2008, que a gente passou rapidamente ali pela Libertadores, que para mim, como torcedor do Fluminense, foi muito contraditório. Foi talvez um dos dias mais felizes da minha vida. O Fluminense na final da Libertadores, uma puta de uma festa que a torcida fez no Maracanã e acabou perdendo o título nos pênaltis. Aí eu pergunto para o Dodô, aquela declaração que o Renato Gaúcho fez antes da decisão, foi ruim ou foi boa? Naquele momento. Qual que você fala? Que o Renato Qual falou, delas, né? Não, que a gente Vou vai brincar no Brasileiro? Não, vamos atropelar a LDU e o Fluminense vai sair campeão aqui no Maracanã. Não, cara, na verdade, eu não lembro se ele chegou a dar essa declaração, né? Se ele falou isso. Mas assim, cara, não teve nada de oba-oba, a gente perdeu lá, cara. A gente foi lá, de peito aberto, tomou 3 gols no primeiro tempo, eu acho, se não me engano. Foi uma porrada, E o erro nosso foi esse aí. A gente já sabia que lá era ruim, que o time dos caras iam fazer uma pressão e que a gente tinha que segurar um pouquinho. Então. E que no começo do jogo a gente tinha que estar um pouquinho mais concentrado para não tomar o gol que a gente tomou. E aí a volta a gente já tava, a gente tem que virar, mas não teve nada, pô. Não tinha que ter o gol porque a gente perdeu o primeiro jogo, né? Tinha que entrar para tentar virar o jogo. Pelo contrário, né? Pelo contrário, Dudu. A declaração era justamente para estimular o time. Vamos ganhar. Pô. E o Fluminense aqui precisa fazer gol, ainda toma um primeiro. E ganhou. O Fluminense ainda toma primeiro. Sim, e a gente ganhou o jogo, né? Foi pro pênalti. A derrota mais dolorida da tua carreira ou não? Cara, assim, Maracanã, a gente tirou o São Paulo, que era favorito, tirou o Boca, que era outro favorito. E aí que eu falo, quando a gente pegou a LDU, eu não sei se deu aquela, relaxada. Tiramos o cara, vamos lá. E o primeiro jogo nosso foi muito ruim, né? E aí a volta, o Fluminense jogou bem, o Maracanã tava lotado. Pô, e perder do jeito que a gente perdeu nos pênaltis, né, cara? Foi muito duro, cara. Mas eu vou te falar, pior do que o pênalti, a disputa de pênalti, foi um pênalti não marcado. Eu não gosto de falar de juiz, não, porque eu acho que eles erram os dois lados. Não, mas tem um pênalti. Tem um pênalti no Washington. Peraí, cara, tem um pênalti no Washington no primeiro tempo, o cara puxa a camisa dele assim, e era expulsão ainda, porque era o último homem que o cara fez a falta nele, depois o Cevallos lá, desgraçado, ele ainda puxa o Washington assim. Eu acho que aquele pênalti ali poderia ter mudado a história do jogo. Por isso que eu falo. A gente virou o jogo. É difícil você virar o resultado que a gente virou. Virou, foi pro pênalti. Aí no pênalti a gente bateu mal, né, cara? A gente bateu os pênaltis mal. E o goleiro também, né? Botou uma pilha do cacete. A torcida ali, acho que os jogadores sentiram a pressão também, que é foda, né, cara? Maracanã lotado. É sinistro, né, cara? A gente, por mais que tenha pressão, a gente tá cansado de tentar virar o jogo. E aí vai pro pênalti e os pênaltis foram mal batidos, né, cara? O pênalti mal batido, cara. Se o goleiro tá inspirado, ele vai pegar mesmo, não tem jeito. Ô, Dodô, uma coisa que eu acho interessante, os caras ficaram até tristes, tu viu? Falou do Fluminense, da Libertadores, os caras ficaram tristes. Agora, Dodô, uma coisa pra mim foi a maior derrota que eu vi da história do Fluminense. Minha foi a Libertadores. Não, com certeza. Agora, todas as entrevistas que você sempre concedeu, eu sempre observei, você sempre tinha um sorriso ali. Tá? O time tava. Você dá uma. Assim como você está aqui conversando com a gente,
Às vezes acontecia de você dar uma vontade de dar uma resposta meio atravessada, que eu senti agora quando eu falo do Cavani, que é caneireiro. Porra, te deu uma vontade de dar uma zoada. Mas eu ri, pô. Você falou, já dei risada. Mas eu sentia isso. Tinha isso alguma vez você pagou por isso? Tipo assim, porra, deu uma zoada e nego, porra, tá vendo? O cara cheio de marra, o cara isso. Aconteceu isso contigo? Indolência, né? Essa indolência. Já muitas vezes. Assim, cara, é da minha... eu sou assim, eu sou um cara mais extrovertido. Quando eu comecei jogando, às vezes você perde o jogo, os caras, pô, o cara tá rindo. Não é questão de tá rindo ou não. E em relação à entrevista, eu sempre respondi a maioria das coisas que me perguntaram, cara. Eu nunca fui de fugir, de fazer um mais do mesmo. E sempre assumi minha responsabilidade. Pô, em qualquer lugar. Eu aprendi que o cara da minha posição tem que ter responsabilidade. Tendo culpa ou não. A maioria da torcida ia esperar ver eu fazer gol. O time jogou mal pra caramba, às vezes eu não tinha culpa nenhuma, mas eu ia lá e falava, não, beleza, eu assumo. E sempre foi assim, entendeu? Então, isso é uma coisa que é a minha mesmo. Você teve alguma briga com alguém da imprensa, não? Você lembra? Pô, da imprensa, cara, da imprensa eu acho que, não sei se... Às vezes algum desentendimento de opinião, alguma coisa, alguma resposta que eu dei, que acho que às vezes alguém achei atravessado, mas acho que não tem, assim, nenhuma briga que eu lembre, assim, não. E com o treinador? Teve algum treinador? Porrada, né? Peraí, não é o Tocou que é o guerra de Aquiles. Carpegiani. Ele já falou que ficou puto no Fluminense porque não estava jogando, já está explicado. Então, com o Renato eu tava voando, cara, eu tava jogando muito bem. E aí eu não sei se vocês lembram, no final de semana teve o jogo do Campeonato Carioca, eu tive a lesão na minha face. Aí eu fiquei 2 meses sem jogar. E aí, pode crer. Pra voltar, tal, não sei o quê, até eu adquirir o ritmo tal, e jogava com o time reserva no Campeonato Brasileiro e tal. E aí quando eu peguei o jogo do Boca, que a gente falou, que eu entrei naquele jogo voando. Aí eu fui lá pra cima. Pô, o que eu esperava? Acabou o jogo do Boca, agora ele vai jogar. Foi lá pra LDU, fiquei no banco. Voltou precisando de gol, fiquei no banco. Tava pé mesmo. Isso aí sim, mas sempre igual eu falei, respeitando. E no São Paulo, com o Carpegiani, no Santos com o Geninho. Quem mais que eu entendi? Quase ninguém, né? Cuca foi tranquilo. O Cuca, assim, cara, no Botafogo, quem brigasse comigo tava de sacanagem também, né? É verdade. Tem jeito. Mas o Cuca é tranquilão, né? O Cuca é um cara de onda, de bom de papo, né? O Cuca pô. O Cuca chegou no Botafogo, na época lá, meio que desacreditado um pouco, paranaense, teve uns trabalhos assim, Goiás, São Paulo, mas não estava ainda, não é o Cuca de hoje, que a gente fala, pô, o Cuca, campeão Libertadores brasileiro. Então ele estava mais tranquilo, fez um trabalho legal, e com os jogadores era parceiro, gente boa. Tinha as suas loucuras dele lá. Ele era maluco, né? Mas era... dentro do campo, como treinador, muito bom, muito bom. Tu lembra de uma doideira do Cuca? O Cuca fez esse time do Botafogo, só para... Esse time que você falou aí do Botafogo, né, que o Lúcio Flávio falou, que eu entendi o que o Lúcio Flávio falou, esse time... Falou merda. Não, eu entendi o que ele falou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse time... E aí eu vou a favor do Lúcio Flávio. O que ele quis dizer, e é verdade, esse time jogava bola, cara. Sim. Talvez, naquela época, fosse o melhor futebol. Mas era. Do Brasil jogado, não era? Então ele tinha razão, Dodô. Peraí, pô. Ele tinha razão, não. 82 não dá pra comparar. Nosso time jogava bem, cara. Nosso time era bom. Jogava melhor futebol, talvez. Mas não compara com 82, com... Não, de repente ele quis dizer que... Não, mas olha só, comparando... times... Ô, Custódio, Dodô, comparar Serginho com Dodô não dá, irmão. Desculpa. O Dodô joga muito mais bola que o Serginho jogou. Pô, sem a perna. Serginho Chulapa é o maior artilheiro da história do São Paulo. Fez 200 e poucos gols, cara. É o maior artilheiro da história do Santos depois da era Pelé, velho. É verdade. Mas ganhava no grito. Ganhava bonito. Não fazia dava porrada pra caraca. Depois virou auxiliar técnico do Santos, era mó trouxa, não falava com ninguém, mó bolão. Mas não era de dar porrada em ninguém, né, Dodô? De brigão, não, né? Foi expulso só naquele... Que eu me lembro, acho que só foi expulso naquele lance lá do gol, que foi uma sacanagem.
Mas tu não era de dar porrada em ninguém, de brigar com ninguém, né? Que tava sempre sorrindo e tal. Eu só apanhava. Eu apanhava e ficava quieto. Eu entrava para jogar bola. Tem uma coisa, eu nunca me preocupei com um juiz e com um goleiro adversário. Isso aí eu nunca nem sabia quem era. Tá nem aí. Só queria jogar bola. E eu tive outra expulsão foi quando eu jogava no São Paulo, não sei se vocês lembram. Que a torcida tava me pegando no meu pé contra o Guarani. Banana. Fiz o gol, aí fiz assim. Aí fui expulso, deu uma merda do caramba, tive que falar com a torcida. E aí, quando eles me perguntaram o que aconteceu, eu falei que era o símbolo da Independente, que eles entenderam. A Independente maneira, você fez assim, né? Tava cansado. Porra, cruel, velho. Quem foi o cara que mais deu porrada em você, Dodô? Quem zagueiro que mais bateu em você? Zagueiro brabo, é. Caraca, velho. Júnior Baiano, eu joguei com ele no São Paulo, parceiro. Ele me pegou subindo, né? No treino ele me dava voador, imagine jogando contra ele depois. Júnior Baiano, o Kleber, quando eu comecei a jogar no São Paulo também, moleque, né? Eu entrava para jogar contra o Palmeiras e falava: você vai quebrar as pernas, você tem um futuro pela frente, então vai tranquilo. Quando eu jogava na terceira divisão aqui em São Paulo, no Nacional, né, onde eu comecei, aí era tapa na cara, guspe, aí você vai ficando malandro também, né? Você falou um negócio aí onde eu comecei, eu estava pesquisando aqui, tem você no elenco campeão carioca do gol de barriga em 95? Você estava o quê? Estava subindo? Você chegou a jogar alguma partida? Não, eu parte de 94. Eu fui emprestado para o Fluminense em 94, do Nacional. Eu joguei até São Paulo, eu fui emprestado. E aí o Fluminense não tinha dinheiro, acho que era 300 mil na época. O Fluminense estava quebrado, não tinha dinheiro. Até aí, hoje. Eu já estava no profissional já. E aí, quando falaram que eu tinha que voltar, que o Fluminense não tinha grana, eu fiquei triste pra caramba. E o pessoal do Nacional mandando eu voltar de qualquer jeito, eu não entendi. Pô, os caras, deixa eu ficar aqui mesmo sem dinheiro. Volta, porque os caras já estavam acertando com o São Paulo, aí eu acabei indo pro São Paulo. Foi bom também, né? Deu tudo certo, no final deu tudo certo. Esse time de... Eu vou voltar nesse Lúcio Flávio. Tô aqui para defender o maestro Lúcio Flávio. Esse time do Botafogo 2007 tinha um cara que jogava muito, que o Dodô até roubou o gol dele, a gente já falou sobre isso, que era o Zé Roberto, né, cara? Cara, como vocês se entendiam, era impressionante. Tinha o Jorge Henrique, né? Que era aquela formiguinha que voltava lá desesperado, e tinha o Zé Roberto, que era muito liso, né, bicho? E vocês tinham uma afinidade impressionante, né, cara? É igual você falou, cara. A questão da comparação que é duro, mas assim, você vê, o Zé Roberto, o Jorge Henrique, depois virou no Corinthians, o Jorge Henrique que todo mundo conhece, o Jorge Henrique de função tática, né, que era muito importante pra gente. Impressionante, Tá no Náutico. Tá no Náutico, O Zé, que era liso, que depois foi campeão no Flamengo, do Custódio aí, que ele Isso aí. ficado feliz. O Lúcio Flávio, Sim. que sabia muito bem o que fazia com a bola, entendeu? E aí era isso aí, cara. E não tinha muito mais que isso. Era o André Lima, que era o reserva, quando precisava entrar. E não tinha muito mais. Era o Túlio Leandro, né? Que jogava no meio. Diguinho. Isso. E não tinha Juninho, na zaga. Mas de repente, o que o Lúcio Flávio quis dizer, Lopes, é que a diferença do time do Botafogo para os demais de qualidade de futebol. Não. Entendeu? A mesma coisa. Diguinho, Falcão, é mais ou menos a mesma coisa. Não é comparando um time com até outro. fala aí, cara. Chegou o cara aí, ó. Esse é o herdeiro. Esse é o jogador? É o Pedro? Esse é o Pedro, tá jogando no São Paulo. Aí, Pedro. É o que? Centroavante também, não? Centroavante, mas é caneludo, burro, não joga Pô, te incentiva bem, moleque. Aqui o bicho pega, não tem essa aí. O negócio Pedrão. Tem que ser sincero. Cara, vem pro Botafogo ser feliz, cara. Botafogo tá gostando de você, cara. Vai não. Teu pai tem uma história linda no Botafogo. Vem completar essa história aqui com a gente, cara. Ele vai puxar o pai, vai jogar no São Paulo e depois vai Botafogo. Tá tudo certo. Fechou. Ele tá no São Paulo? Ele tá no São Paulo agora, Dodô? Tá na categoria de base de São Paulo. Sub-17. Ô, Dodô, tu é um cara extremamente, como você já falou mesmo, extrovertido, bom de papo. Pô, tu não pensou em televisão, não, cara? Em comentar aí futebol e tal? Tá na capa, fininho, bonitão, cara de novinho. Tá dando mole pra ele, não? Não, tá tô dando mole, não? não, porque eu não sou tricolor. Agora, emendando. Inferno. Nada disso. Dodô seguindo os caminhos do Zé Roberto aqui, ó. O jogador de futebol fica tudo gordo aqui, ó. O Dodô tá bombado.
Zé Roberto Pedrinho, parece que tá empanado aí, tá empalhado. Daqui a pouco pousa um pombo em cima dele ali. Não, assim, cara, eu nunca dei abertura para fazer isso. Mas, como eu falei, esses dias eu estava falando numa entrevista que a gente é do futebol. Eu pensei em ser técnico, tive algumas experiências. E hoje eu faço algumas coisas em relação aos jogadores de futebol com o Bordon, que é meu sócio, que jogou no São Paulo. E a questão de comentar... Zagueiro. Uma vez eu encontrei o Bordon, São Paulo e Fluminense, o Dodô, rapidinho. O São Paulo, sou tricolor, morava em São Paulo, morei muito tempo em São Paulo. São Paulo ganhou de 1-0, o gol do Bordon, no Morumbi. E eu fui almoçar depois, no domingo, lá no Vinduque. Lembra do Vinduque? Ali na Avenida Ibirapuera, um restaurante alemão que tinha ali. Tava lá o Bordon. Só que já tinha tomado umas 15 cervejas já. Ô, Bordon, vá a merda, Bordon! Acabou com o Bordon virou alemão agora. Você vê ele agora, pô, cabelão, bigodão. Tá muito louco ele, velho. Virou alemão de vez. Mas é parceiro, gente boa pra caramba, um cara sério. E aí, assim, cara, falando da questão, eu tô começando a me interessar por isso, sim, cara. E tô aguardando convites aí, se souberem de alguma coisa. Boa. Contrataram agora para o Pop Bola. Dodô. Não. Sai dessa. Sai dessa. Vai pra Globo, porra. Dodô, você acha que o futebol vai voltar tão cedo agora? O que você tá... Já estão falando que alguns times vão voltar a treinar, né, com história. Até o Jorge Jesus já O voltou. Fluminense começou hoje, Não, individualmente. só do dia 12. Só a partir do dia 12 que pode. O governo do certo estado proibiu até o dia 11. Você acha Não. Individualmente, na casa, em casa. Não, o time do casa, Fluminense começou hoje. Não, em casa o Flamengo já está treinando desde o início. Desde sempre já tem, mas galera. Fala aí, Dodô. Cara, assim, pelas notícias que a gente acompanha, né, que os órgãos de saúde passam, e pelas notícias aqui em São Paulo, que eu vejo do Rio, em outros estados do país, ainda o negócio não tá legal, né, cara? Tá meio difícil a coisa, né? A gente vê muita gente com superlotação nos hospitais, muita gente esperando para ser atendido. Eu não sei se chegou no pico aqui em São Paulo ainda, não sei como tá no Rio. Eu acho meio complicado voltar agora, apesar de saber... Precipitado, né, cara? Apesar de saber que os clubes estão pedindo, pelo amor de Deus, para voltar, porque a parte financeira também influencia, assim como os trabalhadores precisam trabalhar, né? Mas se você pensar pelo lado aí da saúde da população, dos próprios atletas e dos envolvidos, eu acho que é meio complicado. Eu tenho portões fechados, né? Sim. Cara, eu tenho exemplos aqui próximos a mim, de que essa doença ela é maldita e ela mata mesmo, seja... Porque eu perdi um amigo agora e o cara estava internado, morreu. E perdi um outro essa semana, o cara não estava internado, não tinha vaga, não tinha arrumado vaga em hospital e acabou morrendo também. Então, cara, eu acho precipitado, acho que dá para esperar, tem que dar para esperar. Cara. Tem que dar para esperar, isso aí. Não dá, sinceramente. Dodô, tua frustração, você fez 200 gols bonitos pra caramba. Não ter faturado nenhum prêmio Puskás? Ai, cara, não tinha na época que eu jogava, isso começou mais recente, né? Mas assim, cara, esse negócio assim de prêmio, essas coisas, eu acho que o mais legal, no meu caso, e falando de gols, é o apelido, né, cara? Hoje você fala de gol bonito, todo mundo lembra. Pô, o Dodô, aquele que jogou no Botafogo, no Fluminense, no Vasco, pô, fazia gol bonito. E tem lá, você digita Dodô, aí artilheiro dos gols bonitos, artilheiro dos gols bonitos. Então, uma coisa que você ganhar um apelido no futebol brasileiro, jogando futebol em um apelido que é legal, cara, isso é um motivo de orgulho. Se o Dodô estivesse jogando e quando surgiu esse prêmio Puskás, o nome deveria ser Troféu Ricardo Lucas, o artilheiro dos gols bonitos. Pelo menos no Brasil. É impressionante essa associação mesmo, cara, porque você vê a arte do vídeo, né? É exatamente isso, Dodô. Isso, porra, pra tu ver como é que a associação é imediata. Falou no Dodô, o pessoal já imediatamente artilheiro dos gols bonitos. Impressionante como é que ficou essa marca forte, né, cara? Então, cara, como eu falei, é uma coisa legal, que eu parei de jogar faz bastante tempo já, e onde eu vou, quando eu vou em algum evento, quando eu estou trabalhando em algum lugar,
nas peladas que eu jogo, né? Que eu sou fominha pra caramba, não deixo de jogar minha bola. Jogo aqui no Clube do São Paulo, a gente tem um campeonato aqui que a gente joga. Aí eu tenho que fazer gol e os caras querem gol bonito, cara. Isso que é fogo. O Dodô, eu sigo você no Instagram lá, Dodô underline oficial, não é isso? É, Dodô Oficial 10. É isso, Dodô Oficial 10. E, cara, tem jogos de final de ano que o Dodô jogou, aí ele postou uns gols lá. Ô, maluco, só golaço. Tem que fazer golaço. Os caras cobram golaço. Gol de primeira, gol de tudo que é jeito. O maluco é sinistro mesmo. Dodô, vou botar essa foto aqui, ó. Aqui tu tava meio fora de forma. Hoje você tá melhor, hein? Você tá malhando pra caramba, né? Ah, essa foto aí eu tava treinando, mas não tava igual eu tô hoje, né, cara? E esse uniforme não ajuda muito, pô. Pesado. É largo, né? É fofo, é largo. Acontece comigo também, quando eu boto a camisa do nosso time, o uniforme não ajuda muito. Eu falava pro Adilson, pô, tem que melhorar esse uniforme aqui, pô. Tá de sacanagem. Também tá muito pesado. É tudo coladinho, valoriza o jeito do cara. Photoshop invertido. O da capa 2006, se eu não me engano, do Botafogo era coladaça no corpo, né? Essa era top. A do Botafogo era legal. Lembra? Show de bola. Eu lembro que eu fui comprar, eu tive o maior problema. Não tinha de bola. Hoje em dia até o material de trabalho ajuda, né, cara? Tudo legal. O jogador tem que estar bem também, né? Mas, pô, é outro nível, né? Tá louco. Agora, o Araújo botou essa foto aí, mas você, Dodô, Barra da Tijuca. Do Barra. Você sempre foi um cara assim, do negócio do sorriso, extrovertido, mas nunca foi um cara muito de boemia, não? De saída, ou você era meio da farra? Deixa eu ver se minha mulher tá perto. É, isso que eu pensei. Daqui a pouco vamos chinelo assim do nada. Era solteiro. Vai acabar com o meu aniversário, pô. Tá louco? Eu tô casado Eu casei em 2000. Quando eu fui pro Botafogo, eu casei em 2001. Então já são... É melhor não falar, não. Não tô falando de 99, 98. Lá na sala. Eu sou muito tranquilo em relação a isso. São 19 anos, casado, bem casado. Já tô com a minha esposa há 25 anos já. Então, isso me ajudou muito. Quando eu comecei lá no São Paulo, lá atrás, aí eu amo pagode, samba. Gostava de fundo de quintal, tudo. Mas depois casei, aí tá tudo tranquilo. Aliás, o Dodô e Dudu, vou te dar uma dica. O nosso parceiro, o Dudu Nobre, que vai gravar com a gente aqui na quarta-feira, vai participar com a gente aqui na quarta-feira. Amanhã, 6 horas, tem a live do Dudu Nobre. Então, todo mundo hoje, né? É hoje. É o domingo. É hoje. Isso. É domingo. É hoje. Tudo. Aí hoje é top, né? Dudu é fera. E a galera fica atenta também, que tem aí, eu vou disponibilizar um cartazinho, que foi um pedido do nosso amigo André, lá da Giante, uma ajuda aí, de uma doação para uma menina que está precisando de um auxílio médico aí, e vai estar aí a imagem no vídeo para a galera. Boa. Última pergunta para liberar o Dodô para comemorar o aniversário. Porra, sacanagem. Ninguém merece. Já tá na pandemia, ainda tem que ficar, porra, é sacanagem. Libera o cara, porra. Fala pra Jola. Aí a última pergunta pro Dodô. Você tem alguma história bacana do tempo que você jogou lá fora? Você jogou na Europa, né? Jogou Jogou no Japão e na Arábia, né? Japão e Arábia? Isso. Emirados. Então, tem alguma história assim? Foi difícil se adaptar? Passou algum perrengue? Como é que foi? Putz, cara, assim, eu joguei Coreia, Japão e Emirados, né? Então não era um lugar muito, assim, aconchegante para família. Minha mulher falava, pô, você nem precisa jogar na Europa, em Milão, minhas amigas estão em Milão, a outra está em Paris. Eu tô em Ulsan, na Coreia, eu tô em Tóquio, eu tô em Dubai, até que não era muito ruim, né? Mas ela falava, não joga nada também. Mas passou a época, igual eu falei, eu tive as oportunidades, não fui, aí depois eu tive que falar para ela, filha, deixa eu vir aqui, pra gente ficar mais tranquilo depois. É verdade. Depois você vai para a Europa de férias, vai de férias depois. Então, hoje eu conheço tudo esses lugares. Eu falei, tá vendo? Deus sabe todas as coisas, tudo tem seu tempo. Tá tudo tranquilo. Pô, você fez um aniversário virtual aí, quem é que tava aí nessa resenha com você aí? Ah, cara, assim, o Aristizábal, meu irmãozão que jogou no São Paulo, meu parceiro, esse é meu irmão, sempre tá. O Rafael Marques, que é meu filho, que eu criei no Botafogo, depois zagueiro, que jogou no Vasco, jogou no Atlético.
esse é outro irmão, o Fabiano, quem mais que estava aqui, uns amigos meus que jogaram no Botafogo comigo estão fora, esses caras mais chegados assim sempre estão participando. Tão junto. Todos que estão ligando aqui. Maneiro. Agora, Dodô, brigadão pelo carinho. Valeu, Dodô. Valeu, saúde, Dodô. Obrigado. Sucesso, felicidade para você, para toda a família, nesse momento tão importante aí. Se cuida. Saúde em primeiro lugar, né? Aí. E, pô, papo sensacional, gente boa pra caramba, Dodô. Obrigado pelo carinho de verdade, Dodô. não, valeu, Parabéns. cara. Obrigado aí por participar. O programa é muito maneiro, muito legal. Pena que não dá para falar muito, porque tem muita história, né, cara? O programa é mais curto, mas, pô, foi um prazer. Se cuidem aí também, que vocês tudo estão no grupo de risco aí. Cuidado. Tá? É, tudo coroa. Aí eu sou mais novo que você, rapaz. Mais novo que você. Tá. Valeu, ídolo. Muito obrigado, irmão. Parabéns. Valeu, Feliz, Parabéns, feliz Dodô. aniversário. Parabéns, Dodô. Deus Obrigado. abençoe. Valeu. Isso aí. Valeu. Eu não quero essa peste, não. Eu não quero essa peste, não.